Milhares de imigrantes vivem em Portugal à margem da lei por causa dos constantes atrasos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ora, e esses atrasos estão a alimentar redes ilegais que vendem vagas para agendamentos na internet. A Record TV teve acesso à documentação que prova como o esquema é utilizado. A encomenda é a reportagem especial desta semana. Fizemos todo o processo no Brasil, no consulado, viemos para cá legalmente. Minha esposa, com a empresa estabelecida aqui, iniciou as atividades no trabalho dela. E por conta de uma atuação indevida da contabilista, que não reportou corretamente para as finanças e para a segurança social os dados, o CEF recusou o visto de residência aqui. Os planos de um novo capítulo nas vidas de António, nome fictício, e da esposa ruíram como um castelo de cartas. O erro da contabilista fez perder milhares de euros ao casal brasileiro que rumou para Portugal em 2017. Entretanto, conhecem uma advogada que se prontificou a ajudar o casal, garantindo ter conhecimentos dentro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas como ela é uma advogada portuguesa e de lei nós não compreendemos nada, eu sou da área de TI, minha esposa da área de estética, então não temos esse nível de conhecimento, por isso procuramos uma pessoa especializada nesse assunto e disse que o assunto estava resolvido. Deu o nome de uma pessoa, inclusive de um inspetor do CEF, que seria feito esse favorecimento. É claro que isso nunca aconteceu. Essa advogada ela nunca nos deu um retorno, ela simplesmente ficou com 1.200 euros da nossa parte, alegando que isso seria para os trâmites todos, e isso nunca veio de fato a acontecer. O trâmite era o agendamento no CEF e a liberação de um documento que ela chamava de cartão azul, que é um que dá direito de trabalhar inclusive na União Europeia toda. Depois, pesquisando mais a fundo, junto com uma outra advogada, nós percebemos que tudo isso não passava de mentiras. Quisemos ouvir o outro lado da história. Maria João Saldanha Gomes, a advogada que, segundo Walter, teve uma conduta suspeita durante o processo, aceitou responder às nossas questões. Nega, no entanto, as acusações do ex-cliente e esclarece que, quando pegou no caso, avisou existirem indícios de fraude, porque a documentação que a contabilista tinha entregado ao CEF não estava devidamente assinada. A grande questão destas pessoas, e principalmente os cidadãos brasileiros, nem todos, mas alguns, acham que nós conseguimos contornar o CEF e as dificuldades que o CEF nos impõe. A Dona Maria viu a sua entrada em Portugal recusada quando tinha um processo perfeito, porque era empresária e pagava os seus impostos no país. A sua documentação que ela fez chegar ao CEF não tinha sido assinada. Houve suspeita de fraude dos documentos. A Dona Maria e o Sr. António têm as suas credenciais bloqueadas, ou seja, não têm a opção dos agendamentos. Este caso não tem contornos de um agendamento normal. Eles desconheciam que existia suspeita de fraude de documentos. Existe aqui um valor dentro destes 1.200 euros que era para avançar com uma ação de responsabilidade civil contra a contabilista. No entanto, a advogada diz estar de consciência tranquila com o trabalho que fez. Eu sei o que fiz e o que não fiz. Estou disposta a devolver na íntegra o que eles pagaram porque o meu trabalho não prosseguiu. Estive bastante doente e eu informei que não poderia ir ter com eles. Eu nunca prometi prazos a estas pessoas. Nunca. Aqui havia um processo no CEF no qual as condições estavam todas reunidas para este casal e só não aconteceu por causa da documentação enviada por um terceiro. A minha intenção não foi prejudicá-los, foi ajudá-los. A expectativa dos imigrantes, quando chegam a Portugal, esbarra muitas vezes numa realidade pouco conhecida. Parece ser o negócio do momento e a recompensa ainda mais aliciante. Evitar filas e burocracias a troco de algumas centenas de euros. A promessa surge de vários lados. Bruno, nome fictício, ainda estava no Brasil quando viu no Facebook que era possível obter a nacionalidade portuguesa de forma rápida. O contacto alegava ter conhecimentos privilegiados no consulado português em Londres. Entregou 500 euros. A seguir, ficou sem resposta às mensagens e reclamações. Eu tenho o pai português, então eu tenho o direito da minha nacionalidade, eu tenho toda a minha documentação
que eu fiz no Brasil, e ele cada vez foi me iludindo mais que daria certo, que conseguiria fazer, mandando foto de documento que ele já tinha conseguido. Tinha acabado de ser enganado, mas mesmo assim voltou a cair num novo golpe. Um português que conheceu em Londres garantia que a mãe tinha uma empresa em Portugal que conseguia fazer um contrato de trabalho. Prometia ainda tratar de toda a documentação para iniciar o processo de obtenção da nacionalidade. Já na quarta vez que ele me pediu mais 500 euros, eu já não mandei, eu já achei ruim. Falei, já são 6 meses que eu entreguei essa documentação para vocês. Era só você ir no conservatório, entregar para mim lá. Meus documentos são tudo certo, por que está demorando esse tanto? Que tinha sido preso na Espanha e que não sei o quê, inventou uma história e desapareceu também. Ao todo entregou cerca de 2.000 euros por um processo que nunca foi aberto. Garante que não sabia da ilegalidade que estava a cometer e que se arrepende de ter confiado neste tipo de pessoas. Ilegal eu nunca pensei, porque minha documentação que eu enviei são todas feitas dentro da lei, né, nos cartórios do Brasil. Então eu acreditava em ser assessoria, aquele que ia pegar seus documentos, ia lá fazer tudo para você não precisar deslocar do seu local de conforto para um local onde você não teria esse conforto, que eu teria que gastar com hotel. Eu não consigo. A espinha também não. Mas tem algum... Isto é como jogar assim o Euro Milhões. Normalmente a galera joga para, sei lá, Açores. Sim, Madeira, Açores. Nem mesmo nas ilhas. A resposta do Serviço Automático de Pré-Agendamento é sempre a mesma para quem procura vaga para obter ou renovar a autorização de residência. Não existe vaga disponível para o artigo 88.2 ou 89.2 em delegação de Pico, ou de Lisboa, ou de Albufeira, ou de Madeira. Né? A gente acabou de ver aqui. Há 2, 3 meses atrás falava que você tinha que esperar abrir uma vaga. E agora o que ele diz é que não existe vaga disponível para qualquer cidade do país. Né? Você procure, por exemplo. Os imigrantes estão muitas vezes há 4, 5, 6 anos à espera. Quem aguenta isto? Porque quanto mais restrições, quanto mais dificuldades as pessoas têm, mais alimento se está a dar às máfias e a pessoas sem escrúpulos que se aproveitam desta situação de fragilidade dos imigrantes. Os sucessivos atrasos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras têm alimentado redes ilegais que vendem vagas na internet. Foi o que aconteceu entre 26 de abril a 6 de maio. Desapareceram 2.000 vagas do sistema SAPA. O CEF já veio esclarecer que as vagas em causa foram captadas automaticamente por uma rede informática e robotizada, um mecanismo capaz de fazer, em pouco tempo, inúmeras repetições nos comandos de um site. A polícia aponta o dedo a grupos privados que trabalham com base em encomendas de pacotes de prestação de serviços. Uma cliente minha recentemente veio me questionar que estava muito chateada, querendo até voltar para o Brasil, no caso uma brasileira, e muito decepcionada. Por quê? Porque uma amiga teria falado para ela que pagou para anteciparem o agendamento dela. E o que eu falei com ela? Olha, isso é crime, então me diga o nome, me dê o número da manifestação de interesse, qualquer dado que você tenha, porque eu vou denunciar essa situação. E ela então foi falar com a amiga, mas a amiga falou o seguinte: depois que eu estiver com meu cartão de residência em mãos, aí sim eu te passo o que você quiser, mas antes não. Entende? Então é até difícil chegar até essas pessoas que estão a enganar os imigrantes, não é? Os estrangeiros, porque as próprias pessoas têm medo de falar. Às nossas mãos chegou-nos mais detalhes sobre o esquema. A manifestação de interesse precisa estar aceita pelo CEF, ou seja, pronta para fazer o primeiro agendamento, ou se você tiver um agendamento. Nesse caso, o que faremos é só antecipar a sua data agendada. Eu trabalho com uma equipe de pessoas onde ficamos 24 horas por dia online no site do CEF, em busca de vagas, e sempre conseguimos novas vagas. Terá que aguardar 45 dias para ter uma vaga.
Tudo isso será colocado no novo contrato que, caso consigamos a marcação, o valor será devolvido. Para antecipar uma data em julho ou agosto, custa 650 euros. Em setembro ou outubro, 350 euros. Para excluir Ilhas da Busca, paga mais 100 euros. Este processo é para aqueles que querem realizar a antecipação das vagas ou primeira marcação. Não vendemos vagas, apenas procuramos vagas no seu próprio login. Sabe a Record TV que esta mesma informação já está nas mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que tenta apanhar todas as pontas soltas de um extenso novelo. Várias centenas de imigrantes procuram esquivar-se da burocracia, mas a que preço? Haverá consequências? Você fez as coisas de forma indevida, cuidado, porque isso aí vai chegar até você, porque você não é vítima. Pensa bem, você não é vítima, você tem ciência que está pagando para passar na frente dos outros de uma forma de trapacear, certo? Então você não é vítima. Será que o Ministério Público vai permitir que você seja beneficiado por esse esquema também? Isso vai ser apurado e essa pessoa não vai conseguir, ou se conseguir o título de residência, corre até o risco de perdê-lo. Inocentemente ou conscientes do perigo que correm, quando finalmente percebem que foram enganados, os imigrantes vão bater à porta da Associação Solidariedade Imigrante. Timóteo Macedo critica ainda a política de acolhimento de Portugal. Sugere até que as renovações sejam superiores a um ano para evitar o congestionamento do serviço. Os títulos de residência, em vez de serem dados ou atribuídos com a validade de um ano, que sejam atribuídos com a validade de 2 ou 3 anos, para as pessoas não andarem sistematicamente a fazer agendamentos para a mesma coisa. Já passaram pelo CEF, já entregaram documentos, passado 8 meses já podem fazer outra marcação. Mas é preciso sim voltar ao CEF para que seja verificado se a pessoa realmente está a fazer aquilo a que se propôs. Como é que foi esse ano da pessoa aqui em Portugal, já com cartão de residência? Como é que ela se portou? É importante esse controle também. A alternativa é esperar pela vaga. Até lá, milhares de estrangeiros vivem à margem da lei e sobrevivem com o coração nas mãos. Você fica com a sensação de que você está a um certo ponto você é um foragido. Se você tem uma família em outro país, você não pode visitar. Sabe? Então, isso acho que é uma das piores coisas que tem, né? Você não tem o direito de ir e vir, sabe? E você tendo todo o processo para poder fazer está se oficializando, né, no país. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esclarece que o sistema de agendamentos para atendimento nos balcões de atendimento deste serviço não se encontra suspenso. O calendário para agendamentos encontra-se aberto até ao final deste ano, sendo que existem já mais de 141 mil agendamentos registados para atendimento em todos os balcões do CEF. Ainda no início deste mês, foram reafetadas cerca de 8 mil vagas, exclusivamente à tipologia de processos com maior procura. As pessoas às vezes deixam no sistema SAPA, entram e não saem da página, entende? Então não vão conseguir fazer marcação nunca, porque aquilo ela tem que ser, né? Ela tem que ser atualizada a página e muita gente não sabe disso. Nunca como hoje houve tantos imigrantes a viver em Portugal. Mais de 480 mil pessoas escolheram o nosso país. A maioria demorou anos para conquistar a legalização. Anos de sacrifício e angústia para muitos cidadãos que não viram sequer os filhos crescer ou não conseguiram dizer o último adeus a familiares.